No último mês, um assunto tem movimentado as redes sociais e os noticiários: o mundo das apostas online. E, infelizmente, as notícias não são tão animadoras. Isso porque tem havido uma verdadeira polêmica em torno do nível de confiança em torno dos resultados dos jogos. No vídeo de hoje, iremos trazer para você a verdadeira história por trás do mundo das apostas e revelar segredos que você ainda não conheça. Nos últimos anos, as apostas esportivas online se tornaram uma verdadeira febre não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Muitas pessoas, inclusive, passaram a ter sua renda principal tirada das mais diversas plataformas que estão operando nesse momento. De fato, muitas pessoas alegam ter recebido boas quantias a partir das apostas, mas não pense que essa história só possui pontos positivos. E o que tem abalado esse universo e colocado em xeque a confiabilidade das operações são as mais recentes denúncias de que os resultados dos jogos estavam sendo manipulados para favorecer apostadores específicos. Vamos falar melhor sobre isso? Em primeiro lugar, é importante dizer que esse é um assunto complexo e até mesmo confuso, por isso é preciso muito cuidado e critério para falar sobre ele. Nos últimos anos, as apostas esportivas que já eram muito populares no exterior ganharam fama aqui no Brasil. Para quem não está familiarizado com a história dos jogos online e das apostas esportivas, pode ser surpreendente o rápido crescimento da indústria de jogos de azar em poucos anos. Com acesso mais facilitado à internet em nível global, surgiram muitas empresas dedicadas especificamente a esse setor. O mercado de jogos online e apostas esportivas se mostraram com grande potencial financeiro, pois são diferentes dos setores tradicionais de varejo, uma vez que estão em constante evolução. A oferta de opções tem se tornado cada vez mais diversificada, permitindo encontrar milhares de alternativas para todos os gostos. Além das mudanças constantes na oferta de jogos, as regulamentações em diversos países e a criação de novas leis para abranger o mundo do entretenimento digital na internet estão transformando essa área de negócios. O objetivo é expandir a presença das plataformas em mercados mais amplos e significativos, aproveitando a tecnologia atual e o cenário de crescente uso de smartphones. Atualmente, há mais de 5 bilhões de celulares em todo o mundo. Desde o surgimento de plataformas dedicadas exclusivamente aos jogos, a indústria não parou de crescer. De fato, a crescente popularidade dos cassinos online nos últimos anos marcou uma mudança significativa no cenário dos espaços de entretenimento. E dentro das plataformas em que muitos buscam ganhar dinheiro, uma modalidade se destacou, a de apostas esportivas. Ela é extremamente popular no Brasil e é muito provável que você já tenha visto divulgações feitas por famosos e influencers digitais. Antes de falarmos sobre as polêmicas atuais, é importante nos situarmos sobre a história das apostas esportivas no Brasil, antes mesmo de existirem celulares. E acredite, isso é importante para entender como as apostas operam em nosso país nos dias de hoje. E para isso, vamos voltar lá na década de 1930. Nessa época, as apostas experimentaram um aumento significativo, especialmente com a chegada dos cassinos ao Brasil, com o aval do então presidente Getúlio Vargas. No entanto, pouco mais de 10 anos depois, o presidente Eurico Gaspar Dutra promoveu mudanças drásticas em relação à legalidade das apostas no país. Dutra assinou uma lei proibindo os chamados jogos de azar no Brasil, argumentando que essa prática era prejudicial para a sociedade. Nos anos 1960, houve uma tentativa mal sucedida de regulamentar novamente os jogos, liberando o funcionamento dos jockey clubs e loterias, mas os cassinos e jogos de azar seguiram proibidos. Agora, vamos pular para o século XXI e o cenário em que as apostas online ganharam popularidade com o avanço tecnológico em todo o país. Primeiro, vamos falar como elas funcionam. O fenômeno de apostas esportivas na internet começou a se consolidar na década de 1990 e início dos anos 2000, com várias empresas como Sportingbet, Unibet, Gamebookers, Bwin e Bet365 surgindo no mercado. Os sites das empresas do ramo têm um sucesso estrondoso e geram grande movimentação financeira em torno dos esportes. As apostas consistem em depositar dinheiro em uma situação possível durante uma partida, como por exemplo, um gol sendo marcado por um jogador específico em um jogo de futebol. Caso a aposta seja bem sucedida, o apostador recebe o valor apostado de volta e um montante adicional com base nas odds ou cotações prévias. Quanto menor a probabilidade de ocorrência do evento, maior será o valor do prêmio em caso de acerto.
Há duas formas principais de jogar nas plataformas de apostas: o trading, ou bolsa esportiva, e o putting. O trading envolve apostar contra outros apostadores, semelhante à bolsa de valores, onde as odds oscilam conforme as ações das pessoas. Já o putting envolve apostar diretamente com a casa de apostas, e o jogador não pode alterar suas apostas ao longo do evento esportivo. E como surgiram as polêmicas em torno das apostas? O primeiro grande escândalo de apostas esportivas aconteceu na Itália e ficou conhecido como Totonero. Tratou-se de uma manipulação de resultados ligada a apostas clandestinas envolvendo jogadores da Lazio e do Milan, entre outros clubes. Os responsáveis pelo esquema, Álvaro Trinca e Massimo Crociani, denunciaram os jogadores envolvidos após sofrerem prejuízos financeiros. A coisa ficou realmente séria e a investigação resultou em prisões durante partidas da Série A e Série B do futebol italiano. No Brasil, escândalos envolvendo resultados manipulados começaram envolvendo árbitros de futebol. Em 2005, durante o Campeonato Brasileiro, surgiu uma descoberta impactante envolvendo apostadores esportivos e dois árbitros. O jornalista e comentarista dos canais Sport TV, André Rizek, liderou a investigação que revelou o escândalo. A notícia foi divulgada em destaque na capa da prestigiada revista Veja, colocando em foco os árbitros Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon como figuras centrais do esquema. Pouco tempo depois, a redação da revista recebeu uma denúncia anônima, indicando que o juiz estaria manipulando resultados no futebol brasileiro. Um empresário do interior de São Paulo estava pressionando Edilson constantemente por telefone, aproveitando-se da instabilidade financeira que o árbitro enfrentava naquela época. O objetivo era fazer com que Edilson favorecesse certos times durante as partidas. A estratégia do esquema consistia em investir dinheiro na vitória do time favorito, mesmo que o retorno fosse menor do que apostar em um azarão, e o lucro seria compensado pela grande quantia apostada no vencedor. Dessa forma, as casas de apostas ilegais não suspeitariam de uma aposta alta em um time com poucas chances de vencer. Para cada manipulação de resultado acordada entre o empresário apostador e Edilson, o árbitro recebia um pagamento de R$10 mil por partida. Apesar de Edilson ter apitado diversos jogos em diferentes competições de futebol sul-americano naquele ano, somente no Campeonato Brasileiro houve intervenção e a anulação de partidas em que ele estava envolvido. O caso foi muito noticiado na época e já ligou um alerta vermelho em relação às apostas esportivas. Agora pulamos para 2023. Nesse ano, foi deflagrada uma intensa investigação sobre a máfia das apostas, cujo início ocorreu no final de 2022. Jorge Hugo Bravo, que exerce a função de presidente do Vila Nova e também é membro da Polícia Militar, teve um papel importante no processo de investigação. Sua posição facilitou acesso a informações que apontavam para o envolvimento de dois atletas da própria instituição em esquemas de corrupção para manipular os jogos do clube. Vamos fornecer mais detalhes sobre esse caso. As apurações da Operação Penalidade Máxima tiveram início no fim de 2022, após o jogador Romário, atuando como volante pelo time Vila Nova, em Goiás, concordar em receber R$150 mil para intencionalmente cometer uma falta dentro da área, durante a partida contra o Sport, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, fez uma denúncia, entregando as evidências ao Ministério Público do Estado de Goiás. Uma pequena parte do problema estava sendo revelada. Isso porque uma quadrilha criminosa estava recrutando jogadores não apenas do Vila Nova, mas também de outras equipes do futebol nacional para manipular resultados de partidas. Sob a liderança de Bruno Lopes, que se disfarçava como empresário de jogadores, os atletas eram subornados com pagamentos adiantados para se envolverem nos esquemas de corrupção. Dessa forma, de maneira meticulosamente planejada, eles escolhiam quais lances seriam manipulados durante os jogos, evitando levantar qualquer suspeita. Inicialmente, a quadrilha tinha como alvo apostas improváveis, como o número de escanteios, laterais, cartões amarelos, vermelhos e a ocorrência de pênaltis, disponíveis em várias casas de apostas esportivas no Brasil e em todo o mundo. Essas apostas incomuns eram a motivação do grupo, pois podiam render grandes quantidades de dinheiro para os apostadores. Bastava que eles tivessem acesso a jogadores influentes em pelo menos 5 jogos simultâneos para arrecadar facilmente uma alta quantia em dinheiro. O esquema funcionava da seguinte maneira: um grupo de financiadores emprestava dinheiro para a quadrilha de apostadores, tornando mais fácil o aliciamento e a comunicação com os jogadores. As combinações eram feitas por meio de videochamadas, trocas de mensagens e áudios em aplicativos de celular, como WhatsApp e Telegram.
Os jogadores da quadrilha assumiam riscos significativos ao entrarem nesse processo, incluindo ameaças de morte e ameaças contra suas famílias, bem como o perigo de serem descobertos. Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos Futebol Clube, foi um dos jogadores que aceitou participar do esquema dos apostadores. Porém, ele não conseguiu cumprir com a combinação estabelecida. No jogo contra o Botafogo, Bauerman deveria receber um cartão vermelho, mas só foi punido após o apito final. Rolou uma expulsão aqui, né? Bauerman tomou cartão vermelho, foi reclamar com a arbitragem enquanto a gente mostrava os gols. Ele já tinha um amarelo, perdão. E tomou o cartão vermelho agora pela reclamação. Eduardo Bauerman. Isso resultou em ameaças dos apostadores devido ao prejuízo do dinheiro investido no palpite não concretizado. Batizada de Operação Penalidade Máxima e conduzida pelo Ministério Público de Goiás, essa operação está atualmente em seu segundo estágio e vem trazendo a cada dia novas informações, com a participação oficialmente ainda não confirmada de uma pessoa chamada Ramon RJ, que faz parte de um grupo de WhatsApp chamado Boa, juntamente com alguém denominado BL. As conversas entre Ramon e BL demonstraram que Ramon tem a função de indicar os jogadores para o grupo criminoso. Em fevereiro desse ano, Ramon chegou a exigir de BL uma comissão de R$2.000 por ter intermediado a entrada de um jogador no esquema, dizendo, abre aspas, fui eu quem conseguiu e fechou o negócio, fecha aspas. Até o momento, 43 jogadores foram identificados nas investigações, dos quais 15 são réus no Tribunal de Goiás, enquanto 8 fizeram acordos com o Ministério Público de Goiás, admitindo os crimes e se tornando testemunhas no processo. Além disso, outros 20 atletas foram mencionados em conversas dos apostadores ou tiveram diálogos com membros da quadrilha, encontrados em celulares apreendidos e estão sob investigação. Entre eles está o zagueiro Didi, atualmente no Avaí. As mensagens revelam que Didi não apenas tinha conhecimento das apostas ilegais, mas também tentou recrutar um jogador para a quadrilha e chegou a apostar em um jogo com resultado previamente combinado pelo grupo. Qual é a conclusão de tudo isso? Com o crescimento da tecnologia e, consequentemente, do número de apostadores, é provável que novos casos de manipulação de resultados em outros esportes venham à tona. A menos que haja uma grande mobilização e maior fiscalização, é possível que novos escândalos surjam mais cedo ou mais tarde. Parabéns por ter ficado até aqui e por ter assistido a mais esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu te espero no nosso próximo encontro aqui no canal Negócios de Sucesso. Um grande abraço e até logo!